Paz, queridos, amém? Quem está feliz, aplauda o Senhor, amém? Aplauda Ele que é digno, isso! Como é bom estarmos na casa do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrir sua Bíblia, Neemias, capítulo 3. Para você que de repente é a primeira vez, nós estamos numa sequência falando sobre a reforma das portas e do muro de Jerusalém. Lembrando que nesta ocasião o templo já tinha sido reformado, amém? Estava erguido. E essa missão foi dada a Esdras. Nós também falamos um tempo atrás sobre Esdras. E agora nós estamos na reforma dos portões e dos muros. E hoje é parte 5, amém? Quarta-feira nós temos tido essa oportunidade de compartilharmos. Falamos há um tempo atrás sobre os desconhecidos, falamos sobre os profetas menores, falamos sobre mais coisas que eu não estou lembrado, né? Mas são séries que nós temos compartilhado dessa porção maravilhosa que é a palavra do Senhor. Neemias capítulo 3, verso 14. Verso 14. Antes de você ler, eu estou com a camisa bonita, né, da convenção, que a irmã Celi me deu ontem. Nós estávamos ali no PGR, a irmã Celi fez 56 anos de casada, amém, irmãos? 55, já dei uma a mais, amém? Já passou. Então, 55 anos de casado. A maioria não tem isso de vida aqui, não é verdade? A maioria não tem isso de vida aqui. E a irmã Celi tem de casado. Bendito seja o Senhor pela vida dessa família. Capítulo 3, verso 14. E a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Haquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com suas fechaduras e seus ferrolhos. E a porta, novamente, a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Haquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Pai bendito, mais uma vez, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Nós te louvamos, ó Pai, por esta noite. Pedimos que o Senhor fale conosco. Ó Pai, uma porta que parece até ser irrelevante, um único versículo, mas eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor vai falar conosco. Então fale aos nossos corações. Nós carecemos, nós precisamos, necessitamos dessa voz hoje. Que eu fique atrás da cruz, que o Senhor cresça, que eu diminua. Toda a honra e toda a glória sempre seja dada ao Senhor, ó Deus. O Senhor continua sendo o centro desse lugar. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e sou grato. Amém e amém. Queridos, porta do monturo. Em algumas versões vem escrito esterco. Alguém tem essa versão? Esterco? Não? Ninguém tem essa versão? Esterco. Temos uma versão aqui e algumas. Até porque a maioria não está com a Bíblia na mão, né? Mas as versões, em algumas fala esterco. E essa palavra no hebraico, ela quer dizer aspot. Fala comigo, aspot. Isso. Ela traz uma ideia dentro do cunho linguístico, cinzas, monte de refugos, pilha de estrumes. E eu fiquei falando, Senhor, que porta pesada, né? Até um tempo, quando eu falei que ia falar sobre essa porta, eu falei, Jesus, vai dar ruim. Porque para falar dessa porta tinha que ser alguém etiquetado, né? Uma pessoa que tenha bastante etiqueta para falar, e nós temos que ter cuidado para falar dessa porta. Mas a verdade é que a restauração dessa porta, ela é muito relevante. Não só no sentido geográfico, de uma coisa que era necessária em Jerusalém, mas também com um peso espiritual muito grande. Eu queria, nessa noite, trazer não só o sentido geográfico, mas também o peso espiritual que essa porta tem. Por que essa porta foi restaurada por Neemias?
ou melhor, ele foi o precursor, né? Mas teve ali Malquias, que foi o responsável exclusivamente por essa porta. Mas por que restaurar uma porta que lembra estrume, que lembra monturo, esterco? Pastor, mas por que falar dessa porta? É porque essa porta, pasme você ou não, tem tudo a ver conosco. Essa porta, ela tem tudo a ver com os nossos pecados. E sem essa porta, sem acesso a essa porta, nós colocamos algumas coisas por debaixo dos panos. E Deus nos trouxe aqui para falar que essa porta precisa ser restaurada para que os nossos pecados, as nossas imundícias, não fiquem nunca por debaixo dos panos. Eu falei, Senhor, por que não uma outra série de mensagens? Porque esse tipo de mensagem eu sei que não dá ibope. Eu sei que esse tipo de mensagem dificilmente se ouve um glória a Deus. Mas esse tipo de mensagem eu tenho certeza que nos transforma. Eu tenho certeza que esse tipo de mensagem é o tipo de mensagem que faz eu, Luciano, rever meus conceitos. E hoje sair desejoso por essas portas, de que essa minha porta do monturo esteja restaurada. Eu necessito, eu careço. Essa porta é relevante, é uma porta que fica próxima e durante algum tempo ela foi confundida com a porta do vale por causa da sua proximidade. Para você que não veio aqui, nós falamos sobre porta das ovelhas, tratamos sobre porta dos peixes, falamos sobre porta velha. Semana passada nós falamos sobre a porta do vale. E uma porta logo ao lado é a porta do monturo. Eu vou tentar falar monturo, mas em alguns momentos você vai ver que tem muito mais a ver com o que tem nessa porta, como esterco e o que você quiser pensar, né? Mas tem muito mais a ver conosco do que propriamente uma palavra que procuraram botar como se fosse uma palavra que choque menos as pessoas. Mas a verdade é que nesse lugar ali tinha tudo que era sujeira. Tudo que era o esgoto saía nessa porta. Além de algumas proibições que se tinha em Israel, você vê que o estrume, o esterco ou o dejeto humano, né, não é em qualquer lugar. Essa porta é o acesso para todo tipo de imundície. Tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que sobrava, tudo aquilo que era obsoleto, é colocado nesse lugar, nessa porta do monturo. E uma porta dessa não pode fazer falta, não pode faltar. Você particularmente, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A gente vê o pessoal que trabalha pegando lixo, os garis, né, que trabalham. Você vê ele passando, você não dá muita. Tipo assim, tá passando, tá trabalhando, amém, glória a Deus. Mas se ele ficar uma semana sem passar, te garanto que todo mundo vai sentir falta dele. Quem já passou por isso aqui? Ninguém passou por isso, gente? Vocês são ricos, vocês. Levanta a mão em nome de Jesus. Vamos pregar junto em nome de Jesus? Quem já sentiu falta do gari? Muita gente, né? Eu senti falta, muitas vezes. Tinha tempos de tempos e tempos, né? Até uns dias atrás, eu falei, gente, vai passar ou não vai passar? O que está acontecendo? E o povo não tem educação. O povo vai botando, quando vê, não tem espaço. Tem um lugar que eu coloco o meu carro, e eu não conseguia mais colocar o carro, porque o lixo foi se espalhando. Eu falei, daqui a pouco eu vou confundir com o meu carro e vão levar. Né? Então, deixa eu botar um pouquinho longe daqui. Inclusive está enguiçado lá fora, né, irmãos? Glória a Deus, depois me dá uma ajuda lá. Enfim, faz falta. Imagina uma cidade, Jerusalém, sem uma porta dessa restaurada. Seria colocado em qualquer lugar. E essa porta, ela tinha um cheiro horrível. No século VI, na invasão de Omar a Jerusalém, os escritos, tanto os escritos quanto os orais, vão narrar que aqueles soldados, quando passavam ali, eles ficavam tontos por causa do cheiro. Então é um lugar que ninguém quer meter a mão. É uma porta que dificilmente, quando não se tem o conhecimento e a necessidade que se tem essa porta, dificilmente alguém vai querer colocar a mão nessa porta. Mas só que Deus é tão perfeito, Deus é tão pedagógico, Deus é tão tremendo, que quem vai restaurar essa porta é um homem chamado Malquias. Você leu no versículo 14, Malquias, que quer dizer, Iavé é Deus, um maioral, um governador, um cara respeitado.
Alguém que tinha na sua função o poder de destinar essa reconstrução a qualquer outra pessoa ali dentro. O texto vai dizer no verso 14 que nós lemos, olha o que diz o texto: e reparou Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Haquerem, este a edificou. É um líder. Deixa eu falar uma coisa em nome de Jesus. O líder que não coloca a mão em coisas sujas é um líder que aceita sujeira. Essa é a verdade. Irmãos, essas portas veio para me confrontar também. Porque chega um tempo que Deus fala assim, ó, ou você é um líder que dá exemplo e coloca a mão na sujeira, ou você não é líder. Quando eu vi que esse cara que era o líder, ele coloca a mão para restaurar uma porta que aos olhos de muito é só podre, eu fiquei, meu Deus, Deus tem que falar comigo também nessa porta. Porque Deus, ele coloca esse cara me informando coisas que verdadeiramente nós nos perdemos na caminhada. Algumas pessoas já se acham que tem um talento tão específico, um chamado tão específico, que confundem as coisas. Porque se você é músico e eu sou pastor, nós temos que ser santos, independentemente do que por que fomos chamados. Se você é um diácono e eu sou pastor, independentemente de quem nós sejamos, todos fomos chamados para ser santo. E não tem santidade sem ter acesso à porta do monturo. Não tem santidade se não olharmos as nossas imundícias. Não tem santidade se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Se essa porta não for restaurada nessa noite, tudo que nós fazemos, ou até o nosso chamado, ele é obsoleto. Ou até aquilo que, para que Deus nos usa nessa terra, vai testificar lá no final. Nós vamos dizer, Senhor, Senhor, e Ele vai falar assim, não te conheço. Porque a porta do monturo é o lugar onde tem que ficar os excrementos. Quando Israel não tem essa consciência de que essa porta é uma porta importante, os estrumes estão em todos os lugares, nós vamos ler essa noite. Os estrumes estão nos altares. Tem um texto que eu não separei, mas é o texto de Ezequiel, que vai ter um diálogo com Deus, e que está escrito o seguinte, a ideia é que o pão está sendo feito na brasa por estrume, porque estrume é o combustível. Só que é o estrume de vaca. Só que o povo está usando qualquer estrume, qualquer esterco. E aí Deus fala o seguinte assim, ó, por fazer isso, o pão de vocês está contaminado. Aí a narração do profeta é a seguinte, mas eu nunca me contaminei, eu nunca fiz isso. Ele fala assim, então tira o estrume humano e deixa o da vaca. Para que não se contamine, o que sai de você com o pão que você vai comer. Isso me fez pensar que tem muito pão contaminado. Tem muita gente comendo pão na igreja, eu falo pão, palavra, meus irmãos, pão, palavra, contaminado com restos fecais dos homens. Então, você olhar para essa porta, é Deus, ele falando o seguinte, ó, nós temos que restaurar essa porta. Porque essa porta é importante em todos os aspectos. Para essa reforma, Deus coloca um maioral, alguém importante. A porta do monturo foi construída por Malquias, ou melhor, reconstruída por Malquias. Como eu disse, quer dizer, Yahvé é Deus. E essas vezes é a nossa confusão. Esse é o problema. Algumas pessoas colocam o nome nos filhos, Josué, Jeová é a salvação, né, um monte de coisa. O que quer dizer isso? E aí você acaba pegando o significado, o nome e a pessoa, o que não é verdade. Para Malquias colocar a mão numa porta de esterco e ter um nome que significa Jeová é o Senhor, ele sabe que Jeová é rei, mas ele é apenas um homem. Então, às vezes, o significado do que você faz não quer dizer nada. Porque a porta do monturo é para todos. Não é porque nós temos algum significado na casa do Senhor, na igreja, de maneira eclesiástica, que nós não temos que acessar essa porta. Essa porta é para todo mundo, irmãos. O maior é poder dar o exemplo. Olha, eu sou o líder, eu sou o governador, eu vou colocar a mão nessa porta, o meu nome significa Jeová é rei, ou melhor, Yahvé é rei, mas mesmo assim eu vou colocar, porque quem é rei é ele, não sou eu. Está tendo noção do que esse cara está fazendo? Malquias?
Ele está colocando a mão dizendo o seguinte, ó, meu nome significa o que ele é, mas não é o que eu sou. Ele é rei, mas eu não sou. Ele me chamou para o diaconato, mas eu preciso colocar a mão nessa porta. Ele me chamou para ser um membro da Relevante, mas eu preciso colocar a mão nessa porta. Essa porta vai revelar todas as minhas imundícies. Eu não posso esquecer nisso em nenhum momento. Malquias me ensina exatamente isso, que eu preciso acessar essa porta. Aí você vai dizer, mas pastor, calma aí. Nós estamos num tempo de buscar santidade. Acessar essa porta não vai trazer problema. Deixa eu entrar um pouquinho agora no campo geográfico. Eu não tive a oportunidade de Israel, mas eu pesquisei, eu liguei para pastores amigos meus que já foram. Eles nem sabem por que eu fiz essa pergunta. E eu perguntei, é isso mesmo que eu li? Deixa eu falar uma coisa. Em 1900 e... não lembro a data, deixa eu ver aqui. A data, 1967. Jerusalém, ela passou por uma reforma. E essa porta do monturo, ela foi alargada. Irmã Celi foi lá já? Essa porta do monturo foi largada. Para quê? Para passar os carros. Os turistas passarem ali. O que dá acesso a essa estrada? O que dá acesso a essa estrada é o lugar mais sonhado, principalmente pelos cristãos. Todos eles vão lá e tiram foto aonde? Olhando aonde? No muro no pedaço que sobrou, na verdade. No muro das Lamentações. Só que para você chegar no Muro das Lamentações, você de maneira obrigatória é obrigado a passar por essa porta. O caminho é isso. É como se fosse assim, transliterando para os irmãos. Os pastores se veem depois, é por isso que eu perguntei. Para você chegar no ambiente da oração, é preciso passar pelo monturo. Para você chegar no ambiente de falar com Deus, é necessário passar pelas imundícias. Não tem como chegar no ambiente da oração sem antes não olhar os estercos, as imundícias, aquilo que deve ficar fora do altar. Então o acesso ao Muro das Lamentações é a porta dos monturos. É a porta do esterco. É a porta das imundícias. É quando você sente o cheiro ruim. É quando você lembra o seguinte, ali tem o problema. Então não tem acesso à oração, não tem acesso à santificação dentro do cunho religioso, se nós não olharmos para a própria porta do monturo. Dá para entender isso, o peso espiritual que é? Dá para você entender que não adianta você falar assim, eu quero falar com Deus. Porque se tem uma coisa que nos separa de Deus são as nossas imundícias. Se tem uma coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. Então para acessar esse muro, é necessário que você passe, que você chegue, que você lembre. Ali estão os dejetos. Ali estão o lugar onde ninguém quer meter a mão. E Malquias é o cara que fala assim, eu vou meter a mão. Eu vou restaurar porque eu sei que há uma necessidade tremenda nessa porta. Essa porta é tão importante como as outras. Porque se essa porta não estiver restaurada, todos os ambientes estarão impuros. Lugar de impureza aqui. É daqui que sai o lixo. Então Malquias me ensina que nós temos que ter o lugar do lixo. Porque se não tivermos o lugar do lixo, o lixo fica em qualquer lugar. Não é verdade? Então ter o lugar do lixo também se refere a nós. Tem um peso espiritual da nossa vida. Porque o lixo tem que ser tirado, ele tem que ser queimado. Ele tem o lugar certo dele. A porta do monturo representa a absolvição dos nossos pecados. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos muito tempo na igreja, mas só que a absolvição de pecado não tem a ver só com arrependimento. Pastor, que heresia é essa? Quer dizer que eu me arrependo e não estou... Calma aí. Olha o que o texto fala em Atos capítulo 3 e o verso 19. Porque se arrepender, a gente se arrepende muitas vezes. E quando só tem arrependimento, há uma confusão entre metanoia e metamelomai. Entre arrependimento e remorso. Lembra disso? Nós falamos lá atrás, as duas coisas? Então, quando o texto de Atos, capítulo 3, é escrito, olha o que ele fala. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então não é só arrependimento. Quando bate o arrependimento, tem que ter o quê? Uma conversão. Conversão o quê? Mudança. Mudança de caminho. Isso nunca vai acontecer se você não acessar a porta do monturo.
É porque a nossa consciência de que precisamos dos nossos pecados serem apagados, esquecidos, é quando nós estamos literalmente no fedor. Estou lutando para não falar besteira, meus irmãos. Estamos no fedor. Então o texto fala o seguinte, ó, é necessário duas coisas. Não é só se arrepender. Não pense você, não pense eu que eu me arrependi do que fez, está bom demais. Não, tem que ter mudança de comportamento. Tem que ter mudança de caminho. Tem que se converter para que sejam apagados os vossos pecados. E para que tenham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Sem essas duas coisas, isso não existe. A porta do monturo nos leva justamente para lá. Deus estabeleceu que o esterco não pode estar no cerimonial, irmãos. Esse lugar, ele era para ser colocado os estercos. Tinha que ter o lugar certo. E tem gente que quando não acessa essa porta, coloca esterco em qualquer lugar. Principalmente no altar. Quer ver o texto? Você está anotando, anote aí. Levítico capítulo 16, verso 27. Levítico, olha o que diz a lei cerimonial. Olha o cuidado que Deus tem com as coisas que devem ser descartadas e as coisas que devem ser usadas. Olha o que diz o versículo 27. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação de pecado, aquela que o sumo sacerdote colocava a mão e liberava e valia por 1 ano, do pecado, cujo sangue foi trazido para expiação no santuário. Agora, serão levados fora do arraial, porém, as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. É Deus dizendo o seguinte, ó, altar não é lugar de esterco. Altar não é lugar de estrume. Altar é lugar de pão. Altar é lugar de novilho. Altar é lugar do Cordeiro de Deus, é de Jesus. Esse é o lugar. E a gente, quando não abre essa porta, não falamos sobre ela, a igreja começa, sabe, a colocar lixo em qualquer lugar. E aí nossos problemas começam a virar o quê? Uma via pública que não tem solução. Todo mundo passa, todo mundo ouve, todo mundo sabe, mas não tem arrependimento. Saber por saber, bota no jornal. Aqui não é lugar de ficar falando sobre pecado. Pecado não é para ser compartilhado, é para ser queimado e resolvido, amém, irmãos? É isso. Por isso que ele fala o seguinte, ó, no altar não é lugar para isso. Tem um lugar, e o lugar é o quê? A porta do monturo. É lá que vai ser separado o que tem que ser queimado, o que vai ser, enfim. Lá é o lugar de organizar essas coisas que não faz parte do altar. Então uma igreja precisa ter essa consciência. Uma igreja não é frutífera se não tiver, é a nossa palavra do ano, não é frutífera se não entender o que é a porta do monturo. Eu sei que parece pesado demais, eu sei que você olha assim, caramba pastor, essa porta ela foi derrubada, ela foi queimada, mas ela precisava ser restaurada. Porque a porta do monturo nos remete a pensar que o altar não pode ter esterco. O esterco tem o lugar dela. Eu sei que eu pulei a etapa, eu falei já do texto de Ezequiel, mas é exatamente isso. Nós temos visto esterco no altar, esterco na palavra, porque as pessoas não querem mais falar sobre isso. Nós queremos falar sobre chave do sucesso. Nós queremos falar só toda semana sobre coisas que vai, sabe, alegrar o coração e deixar você leve, mas não é. Jesus ele fazia isso aqui, ó, o tempo todo. Ó, eu amo, mas se cuida, vai para o inferno. É assim. Ele amava as pessoas, mas ele ensinava. Tanto é que a porta do monturo, ela também tem um preço do discipulado. Jesus, a porta do monturo, ela traz. Jesus é claro quando ele diz o seguinte, ó, se você não entender a porta do monturo na sua vida, você não presta para nada. Jesus falou isso. Não sou eu, é Jesus que falou. Lucas capítulo 15, do verso 33 em diante. Abre-me de nome de Jesus. Jesus no capítulo 14, ele está aqui trazendo parábolas, coisas bonitinhas, fala sobre o sal, construir, quem não calcula. Mas no versículo 33 em diante, olha o que ele diz. Assim, pois, lembra que o contexto do 14 é o quê? O preço do discipulado. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. 34. Bom é o sal,
Mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Último versículo. Nem presta para a terra, nem para o monturo, ou seja, nem para esterco presta. Quem não tem esse entendimento, lançando-no fora, quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Se não tiver consciência da importância dessa porta, nem para o monturo, nem para o esterco, nem para o lixo nós servimos. Porque a obra de Deus precisa ser levada a sério. Fica tranquilo que semana que vem é a porta da fonte, amém, irmãos? Semana que vem é a porta da fonte, mas hoje é a porta, Amém, irmãos? Semana que vem você vem que é a porta da palavra, amém, Helder? É da palavra, aleluia. Eu estou dando spoiler já, né? Mas hoje Deus nos chama para nós restaurarmos a porta do monturo da nossa vida. Olhar para os lixos, aquilo que tem desagradado a Deus. Essa porta revela que... Irmãos, para você ver como Deus é tremendo, essa porta revela para mim e para você que Ele nos tirou de lá. Eu ia falar o dito popular, mas eu sei que é falta de etiqueta falar, né? Deus me tirou da merda. Isso é feio demais, né? Mas é para eu e você olharmos e falar o seguinte: Deus me tirou de lá. Essa porta quando você acessa essa porta e olha para aquele monte de lixo, de estrume, de esterco, você olha para lá e fala o seguinte: Deus me tirou de lá. Pastor, isso é bíblico? É bíblico. Vou falar uma coisa para você. Quem conhece a oração de Ana? Quem conhece a oração de Ana? Ninguém conhece a oração de Ana? Uma das canções mais lindas. Tem até música, canção de Ana. É uma oração em louvor. 1 Samuel capítulo 2. Eu já vi diversas vezes união feminina falando sobre essa oração, mas parece que chega no versículo, todo mundo engole esse versículo. Vamos ver o que diz? 1 Samuel capítulo 2. Bota no 5 em diante, para poder, alegrar o coração, até chegar no versículo que eu quero chegar. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até Estéreo deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. É Deus que faz isso. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Agora no versículo 8, Elísio, levanta o pobre do pó, e desde o monturo, desde o esterco, desde o lixo, ele exalta o necessitado para o fazer assentar entre príncipes. Quando nós acessamos essa porta, eu vou lembrar: Deus me tirou de lá, para que eu possa, de fato, me assentar no meio de príncipes. Ir reconhecer os chamados. O chamado, mas eu nunca posso esquecer que Deus me tirou de lá. Eu estava no monturo. Eu estava perto das drogas. Eu estava no vício do álcool. Eu estava no vício da prostituição. Mas Deus me tirou de lá, para me colocar entre os príncipes. É a oração de Ana. Ele tira desde o monturo para colocá-lo até entre os príncipes. Pastor, mas calma aí, é um versículo isolado. Salmo 117. Salmo 113. Salmo 113, verso 5. Em diante, vamos lá, eu quero ver com a mídia. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado. Deus tira a gente de lá, irmãos. Ana fala isso, o salmista reforça isso, porque a realidade é que nós estávamos lá. E só reconhecendo que nós podemos, só reconhecendo um Deus Todo-Poderoso, nós vamos entender como nós conseguimos sair de lá. É porque nós não conseguimos, é porque Ele nos tirou. A porta do monturo, ela revela coisas maravilhosas. Quando você abre essa porta, você se lembra que Deus te tira e te coloca entre príncipes. A porta do monturo é uma porta que não é dita também pelos líderes. A porta do monturo é a porta que eu, pastor Luciano, muitas vezes ignoro. Porque tem assuntos que eu não quero falar. Tem problemas que eu não quero, eu não quero mexer, porque é assim, esterco quanto mais mexe, mais fede. Mas só que Deus, Ele tem retaliação
com aqueles que não conseguem entender que o esterco tem o lugar dele. Eu falei aqui para os irmãos do profeta menores, Malaquias, eu dei o panorama de Malaquias. No capítulo 3, você conhece muito bem, é um texto que é usado para colocar medo no povo, não é verdade, irmãos? Não é isso que Malaquias 3 coloca, não é medo? Cuidado com o devorador. Você vê o capítulo 3 e fala assim, meu Deus do céu, roubará, pois, o homem a Deus. E aí o homem vai ser questionado, ele fala assim, de que estamos roubando? Dos seus dízimos, das suas ofertas. E aí muitos sacerdotes pentecostais tradicionais, com dificuldade de se colocar também em contextos históricos, pega essa palavra poderosa para aquele tempo, que poderia ser aplicada de uma forma esclarecida para nós, hoje ainda, e coloca no medo no povo para que possa dizimar e ofertar. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não posso ignorar, porque lugar de esterco é no monturo. Tem um lugar certo para esterco, não é no altar. E aí quando o homem começa a fazer isso no altar, ele desonra a Deus. Irmãos, não pense você, o pastor é ladrão, o pastor ele está manipulando a palavra. Irmãos, ele está desonrando a Deus. A pior coisa do mundo é cair na mão do Deus vivo. E aí sabe o que diz o contexto sobre esterco? A palavra não é para vocês, a palavra não é para o corpo da igreja, é para aqueles que foram chamados para o altar, para pregar a palavra, para trazer contextos, para explicar, embora o povo não quer conhecer, sabe, o povo quer feijão com arroz, não. São sacerdotes que não querem se alimentar. Olha o que diz o capítulo 2 de Malaquias. Eu vou ler do um diante, para você ter certeza que essa palavra não é para você. Essa palavra é para mim, que muitas vezes ignoro. É para você, pastor, líder de igreja, você que, enfim, que é apóstolo. Olha o que diz o capítulo 2. Agora, ó sacerdotes. A palavra é para sacerdote. Este mandamento é para vós. Se não ouvirdes, e se não propuseres ao vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso no coração. Sabe o que quer dizer esse texto aqui? Olha só, sacerdote, olha só, pastor, não é performance, é o coração aplicado. A minha performance em pedir dízimo vai arrancar dinheiro de você? O que acontece lá fora é isso. Se a minha performance for boa para arrancar dinheiro, eu posso assumir igreja. Irmãos, eu passei por isso. Eu via pessoas treinando, olha só, esse texto aqui serve para falar sobre dízimo e oferta. E aí quando aquela igreja arrecadava muito, o cara ia para uma maior para arrecadar mais. Malaquias denuncia. Sabe por que eu estou fazendo isso hoje? É porque tem um lugar certo de botar esterco. Altar não é lugar de esterco. O monturo é o lugar de botar esterco. Olha o que diz o versículo 3. Olha o que Deus faz. Se não ouvirdes, versículo 3. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei, o quê? Bosta. É para o sacerdote. Esterco sobre os vossos rostos, e esterco das vossas festas solenes. Você acha que o culto que você fez foi o culto que tocou em um monte de pessoas? Foi uma festa no meio do povo? Para mim é esterco se não for aplicado no coração. Então eu vou pegar isso que você acha que é muito importante, e vou pegar como esterco e vou esfregar na cara de vocês. Porque altar não é lugar de esterco. Eu não posso cantar esterco. Eu não posso pregar esterco. Eu não posso iniciar o culto. Eu não sei nem o que falar. Eu vou subir lá e vou abrir o culto. Não, é esterco. Eu não posso chegar aqui para falar sobre a minha vida tá difícil. Gente, o meu carro não tem palavra, em nome de Jesus. A palavra aqui é para sacerdote. Esterco as vossas festas solenes, e para junto deste sereis levados.
Deus está dizendo o seguinte, ó, a porta do monturo tem que estar restaurada, é para o esterco não ficar espalhado em qualquer lugar. Essa porta é importante porque lá nós vamos olhar e vamos ver o quanto nós carecemos e necessitamos dessa porta. Essa porta ela traz o contexto de nos ensinar, irmãos. Paulo, ele frisa muito bem isso. Ele fala o seguinte, ó, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E dentro de uma contextualizando o que ele diz, ele fala o seguinte, ó, as coisas que eu achava que era importante, elas não são mais importantes. E aí ele usa uma palavra que na raiz também é esterco. Essas coisas, para mim, não valem mais nada. O que vale agora é Cristo. Essa porta precisava ser restaurada, porque é o seguinte, ó, aqui vai ficar tudo que não presta. É aqui que eu tenho que deixar, sabe, tudo que me afasta de Deus, todos os meus dejetos, todas as minhas coisas podres, tudo aquilo que é desprezível. Então, restaurar essa porta traz uma consciência de que eu vou me purificar, eu vou realmente entender o que é santidade. Aí o altar não vai ter estrume, a minha vida com Deus não vai ter estrume, a minha vida de oração não tem estrume. O meu papo de dizer que eu sou crente não tem estrume, porque o estrume fica na porta do monturo. Deus chamou um povo que entenda que cada coisa tem o seu lugar. E até lugar de esterco tem o lugar dele. O esterco não é para ser compartilhado. O esterco é para ser queimado. Você vê que a lei cerimonial que Deus fala, ó, quanto ao esterco, você tira para fora do arraial, não é nem no arraial, fora do arraial e queima ele. E tem gente que pega esterco e sai compartilhando. A consciência é que quando nós restaurarmos nessa noite essa porta, o esterco vai ter lugar dele, é para ser queimado e não ser compartilhado. Se nós temos compartilhado estercos, nós temos perdido tempo. E tem muita gente se contaminando com esterco porque não sabe nem para que serve e come aquilo. Quanta gente que não sai da igreja porque você viu o que fulano fez? Você viu o que fulana fez? Aquela igreja está uma bagunça. O pastor não prega sobre pecado. Lá só prega só, sabe, Lucas 15. Lá só prega só João capítulo 1. Não! Nós temos um lugar de colocar os estercos, mas não para ser compartilhado. Quando eu trato de alguém no gabinete, eu não posso nunca trazer para o altar. Quando eu trato de alguém para o gabinete, eu não posso nunca ficar pelos cantos, sabe por quê? São estrumes. Isso é para ser resolvido. É por isso que eu não fico atrás de tudo. Eu não fico atrás. É uma vez e acabou, não falo mais. Porque a pessoa tem que ter essa consciência de que o esterco tem o lugar dele. Jerusalém tem essa porta. Essa é a quinta porta que Deus nos chama e fala o seguinte, ó, nós precisamos restaurar essa porta para que as nossas imundícias, para que os nossos estercos fiquem na porta do monturo. Para que eu não pegue os lixos que se tem na porta do monturo e carregue para a porta das ovelhas. Para que eu não pegue, sabe, os lixos que se tem na porta do monturo e carregue para a porta dos peixes e contamine todo o meu trabalho. Para que eu não pegue, sabe, os lixos que tem na porta do monturo e leve à porta dos vales, onde estão os meus medos, onde estão as minhas dificuldades, ou para a porta velha. Eu não posso contaminar com os lixos as histórias que eu passei. Eu preciso eliminar. Eu preciso, de alguma maneira, pegar aquilo que não presta, tirar do arraial. Em nome de Jesus. Esterco, aqui não é lugar, amém, irmãos? Esse lugar é a casa de Deus. E Jesus é o centro da nossa vida. Essa porta veio para nos arrebentar e falando o seguinte, ó, você não quer botar a mão? Tu não quer mexer com isso, não? Não está resolvido. Tem que colocar a mão. Tem que mexer, tem que restaurar essa porta. Tem que se arrepender e tem que se converter, mudar de caminho, mudar de atitude, mudar de situação, mudar de vida. Mostrar que quando Deus restaura, Ele restaura de maneira completa. Eu mudo a minha forma de pensar, de falar. Quem vive isso, tem a porta do monturo restaurada na sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Deus, nessa noite, nos ajude a restaurar essa porta. Para que em nome de Jesus, tudo aquilo que for lixo, não fique nos ministérios das mulheres. Tudo que for lixo, não fique no ministério dos homens. Tudo que for lixo, não fique com os pastores, no ministério de louvor. Tudo que for lixo, que seja queimado fora do arraial.
E a porta do monturo nos aponta. Ali estão as coisas que te afastam do Senhor. Essa porta, ela faz reconhecer os nossos pecados. Essa porta faz nos arrependermos de nossos pecados. Essa porta nos faz confessar os nossos pecados. E essa porta nos faz deixar sermos limpos. É a porta que para nós é suja, mas é a porta da limpeza. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Você tem alguma situação aí que tu está deixando debaixo do pano? Alguma coisa que você se arrependeu, mas fala, Senhor, eu não consigo mudar, eu preciso de uma restauração hoje. Você tem algum pecado de estimação, não importa o que seja. Não importa se você tem a mão boba, se tem a língua solta. Não importa se você é um fornicário, uma adúltera, um adúltero, um alcoólatra. Não importa. Mas para se chegar no muro das lamentações, tem que sentir o cheiro. Fala, Senhor, eu vou falar com o Senhor, mas está aqui o cheiro das coisas que eu erro diante do Senhor. Está aqui as imundícias. Eu vou passar por aqui para me lembrar, ó Deus, das coisas que não podem estar na tua presença, das coisas que eu tenho que tirar do altar. Quando eu abrir a porta do monturo, eu vou lembrar, Deus me tirou de lá. Eu era um monte de lixo, um lixo moral. Eu era um lixo porque eu estava destinado a ir para o inferno, mas Deus me tirou de lá, me colocou entre príncipes. E eu creio que em nome de Jesus, que a minha morada é o céu. Eu vou ouvir, vinde bendito do meu Pai. Eu vou ouvir, vinde bendito do meu Pai. Porque eu reconheço que a porta do monturo é a porta também da restauração. Pai de amor, em nome de Jesus, a tua palavra é viva e eficaz. Não há crescimento se não houver limpeza. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensine, nos ajude, Senhor, nesta noite a restaurarmos essa porta. Que esse peso espiritual dessa porta, ó Pai, seja o peso de nós reconhecermos nossos pecados. E entender que no ambiente da comunhão com o Senhor não pode chegar esses lixos. No ambiente do louvor, da palavra, da adoração, não pode chegar esses lixos, ó Deus. Que os lixos sejam queimados em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou de lá. Se hoje estamos, ó Deus, a pé de nos assentarmos no lugar do monturo, eu tenho certeza que a sua palavra nos tira de lá. E nos coloca, ó Deus, no lugar que o Senhor quer. No lugar especial. No lugar pelo qual o Senhor nos chamou, ó Deus. Mas não deixe, ó Deus, que o fedor de nossos erros seja, de alguma maneira, Deus, um costume, mas que possa nos incomodar, ó Deus. Santidade também tem a ver com limpeza. Eu não posso falar de santidade se eu não reconhecer os meus erros. Eu não posso falar de santidade se eu não reconhecer que eu preciso deixar na porta do monturo tudo aquilo que é dejeto, tudo aquilo, ó Deus, que é estrume, tudo aquilo, ó Deus, que não agrada o Senhor. Então tira toda a hipocrisia do nosso meio. Tira toda a hipocrisia do meu ser, ó Deus, para que eu possa reconhecer que cada porta tem um peso espiritual. E hoje o Senhor me chama, ó Deus, ao reconhecimento, à restauração. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajude, nos ensine cada vez mais. É o que eu te peço. E sou grato pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você que recebe, amém? Aplauda ao Senhor na palavra.